Oremos ao Senhor, irmãos. Senhor bendito, Pai Santo, nós te louvamos e desde já te agradecemos. Expressamos a nossa máxima gratidão ao Senhor, diante de tantos benefícios que o Senhor tem nos feito. Abençoa agora o teu povo que para ouvir agora a proclamação de tua palavra, os desígnios do Senhor. Ajuda a tua igreja a se manter fiel e compromissada contigo. Teu é o reino, a justiça, o louvor, a honra, a glória e todas as coisas. E nós alegremente te cantamos, pelo nome de Cristo Jesus, o teu Filho amado, agora e para sempre. Amém. Irmãos, podemos nos sentar. Irmãos, vamos abrir a Escritura Sagrada em Mateus capítulo 14. Nós faremos a leitura do texto do verso 1 ao verso 12. Mateus capítulo 14. A leitura que nos cabe vai do verso 1 ao verso de número 12. Assim diz o Senhor, irmãos. Naquele tempo ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este João o Batista ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João, tinham amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. E festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Irmãos, aqui nós temos um texto que vai nos levar a um confrontamento direto com o que somos. Perceba que o texto ele traz apenas uma história, uma narrativa da morte de João o Batista. Mas o texto é carregado de palavras que, primeiramente, tentam depreciar a João. Segundo, o texto mostra o efeito de quando nós trocamos a voz de Deus, aqui representada por João, por uma voz que é impulsionada a partir do nosso coração. Terceiro, nós podemos observar também a ira de Deus perante aqueles que cometem o mais vil pecado contra o Senhor. E nesta noite nós aprenderemos um fato, se é que já não sabemos, que a prática da maldade ou da perversidade, aqui figurada na morte de João, não é somente o pecado ou um erro contra o homem, mas é previamente um atentado contra a dignidade de Deus, o pecado contra o Senhor. Vamos observar aqui no texto, irmãos. Primeiramente, quando é que nós trocamos a voz de Deus pela voz do mundo?
Observe o que é que diz os versos de número 1 ao verso número 4, diz assim: naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Eu quero que você perceba que esta frase que Herodes diz sobre João é referindo-se ao que Cristo havia dito sobre João. Cristo disse: este é o Elias que haveria de vir. Vocês sabem que Elias é um profeta veterotestamentário, e que Elias já havia sido retirado da presença dos homens. O entendimento é que Elias havia sido morto pela própria mão do Senhor. Deus havia tomado Elias para si, e havia uma expectativa entre o povo de Israel de que Elias viria novamente. E a época em que Elias viesse, viria junto da sua mensagem a proclamação da chegada do Messias. Entre os filhos de Israel havia até mesmo uma comemoração para isso. Em todas as Páscoas, o pai de família mandava que a criança mais velha do lar se dirigisse até a porta e deixasse a porta aberta para que Elias pudesse entrar e pudesse naquele momento cear com eles. Havia uma perspectiva muito grande da vontade do povo de que Elias mais uma vez se manifestasse. E Cristo havia dado testemunho acerca de João, dizendo: este é o Elias que haveria de vir. É por isso que Herodes está dizendo isso acerca de João Batista, diz assim: ele ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Verso 3 diz assim: porque Herodes tinha prendido João, tinha-o amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João tinha dito a Herodias e a Herodes o seguinte: não te é lícito possuí-la, visto que se Herodes possui a mulher de seu irmão, comete aqui um adultério. Não somente isso, ele comete um incesto dentro de casa. Ele está possuindo a mulher de seu irmão, e esse é o motivo pelo qual Herodes toma João e o lança no cárcere. Observe, irmãos, como nós ousamos trocar a voz de Deus para ouvir a voz do nosso maldoso, enganoso e perverso coração. Erramos quando preferimos silenciar a voz do Senhor, a quem Cristo disse: Jerusalém, Jerusalém, porque persegues aqueles que a ti são enviados. Diz Jesus: como galinha não quis várias vezes trazê-los para debaixo de minhas asas, quantas vezes não quis ajuntá-los debaixo da minha destra. Mas o povo que se dizia povo do Senhor preferia silenciar os profetas que a eles são enviados. Nesse caso aqui, irmãos, eu estou querendo dizer que literalmente o desejo de Herodes e de Herodias é fazer com que a voz de Deus possa ser silenciada. E existe um motivo por que a voz de Deus deve ser silenciada. O Salmo 50 nos ensina que quando Deus fala, Ele aponta os nossos pecados. Quando Deus fala ao seu povo, quando Deus fala para a sua igreja, não é no intuito de elogiá-la. Afinal de contas, o elogiado do culto não é o povo, mas o elogiado do culto sempre é Deus. Se nós pudéssemos aportar aqui quem é um homem, à luz da Escritura Sagrada, poderíamos claramente deduzir que o homem é um triste e terrível pecador. Mas o que é que nós preferimos? Nós preferimos sempre que podemos silenciar a voz do Senhor para deixar-se falar através de nós a voz do nosso coração. Hoje pela manhã nós podemos ver aqui na igreja que um dos erros que levava Jacó a uma oscilação na fé
é porque em determinado momento havia nele um ato ferrenho e grandioso de incredulidade. E isso demonstrava que nem sempre Jacó acreditava de que ele dependia do Senhor. Nós normalmente, irmãos, queremos ouvir a voz do nosso coração, ao invés da voz de Deus. Afinal de contas, a voz do nosso coração é, acima de qualquer coisa, bajuladora. Quando sofremos alguma coisa, geralmente dizemos: por que uma coisa tão terrível aconteceu a nós, sendo nós ou sendo eu uma pessoa tão boa, que não fiz mal a ninguém, que não mereço passar por essa agrura? Nós preferimos normalmente ouvir a voz do nosso coração, porque a voz do nosso coração nos elogia e aponta para o caminho que é o nosso desejo. O sábio Salomão disse que a voz do nosso coração, o intuito do nosso coração, nos leva aos nossos caminhos. Mas eu quero lhe dizer que nem sempre os nossos caminhos são os caminhos de Deus. A verdade é que os profetas apelavam para o povo do Senhor de que eles deveriam retornar para os caminhos, para as veredas antigas, mas eles não deveriam se esquecer jamais da voz de Deus. O problema é que ouvir a voz de Deus nem sempre é agradável para nós. Uma vez de que Deus não nos elogia, afinal de contas, nunca espere um elogio da parte do Senhor, dizendo para você: você é excepcional. Só existe um que é excepcional, e esse é Deus. Nunca espere da parte do Senhor um elogio que faça com que você seja engrandecido. Afinal de contas, o único engrandecido também é o Senhor. Então ouvir a Deus nunca é muito agradável. Eu quero lhe dizer que se você participa de um culto, ou de uma reunião, onde o personagem central é o homem, ou é você, ou qualquer um outro, isso deixou de ser um culto cristão. Afinal de contas, quando Deus fala ao seu povo, é no sentido de orientá-lo e de corrigi-lo. Escute bem, Paulo, quando pregou toda a verdade, toda a justiça de Deus, a fim de formar um bom pastor, para que pudesse pastorear bem o povo do Senhor, olha só o que é que ele leva a esse pastor a meditar. Ele diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar. Agora veja só como Deus nos ensina através da escritura: para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Quando Deus fala e fala por meio da palavra, Ele nos repreende, Ele nos corrige e Ele nos instrui em justiça. A finalidade é para que o homem de Deus, e aqui está incluso tanto o gênero masculino como o gênero feminino, para que o homem de Deus, homem e mulher, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quando Deus fala é para que nós possamos servir do seu reino, mas Ele nos instrui, nos repreende e nos corrige em justiça. Quando Deus fala conosco, Ele não nos elogia, mas quando Deus fala conosco, Ele nos repreende. Ele nos leva ao conhecimento da verdade, que é um contraste, na maioria das vezes, com a nossa vida de pecado. Mas o que é que nós preferimos? Preferimos tomar a mesma decisão de Herodes, a mesma decisão de Herodias. Tomamos a decisão de Herodes, mantendo João trancafiado no cárcere, para que ele não ressoe mais a ninguém aquilo que o Senhor quer. Ou tomamos a mesma decisão de Herodias. Observe aí, entre o verso de número 5 e o verso de número 8. Olha o que é que diz o texto: e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia do natalício de Herodes, dançou a filha de Herodes diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu Herodes, com juramento, a filha, dar-lhe tudo o que pedisse. E o pedido dela é o seguinte: instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato, numa bandeja, a cabeça de João Batista. Por que o pedido da criança e de Herodias é esse? A solução sempre está no verso número 4. Porque João lhe dissera. O que é que João disse? Não te é lícito possuí-la. Quem é João para o povo e para Deus?
Observe o verso 5, ele é um profeta. E a crença debochante de Herodes ele é o Elias que haveria de vir, visto que ele ressuscitou de entre os mortos. Qual é o plano agora de Herodes? Qual é o plano de Herodias? Fazer literalmente com que a voz de Deus não seja mais pregada naquele palácio, visto que a voz de Deus faz o quê? Uma denúncia tácita. A voz de Deus não parabeniza Herodes, dizendo: Herodes, parabéns, é o teu aniversário, grande rei és em Israel e em toda Jerusalém. Não, a voz de Deus não cantou esse cântico infame. A voz de Deus não serve para aplaudir-nos, afinal nós não somos dignos de aplauso. Pelo contrário, a voz de Deus nos aponta e aponta os nossos pecados. Mas o que é que nós preferimos? Ouvir a voz do nosso coração. Quer saber o que é que mesmo representa a voz do nosso coração? Veja só o que é que diz o profeta Jeremias. Ele assim nos diz sobre o ditame do nosso coração. Ouça: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Aí ele diz: e perverso, quem o conhecerá? Qual é a definição que a Escritura dá para o coração? Primeiramente, que ele é enganoso. Por que nós devemos ouvi-lo? Não foi assim que Eva foi ludibriada, quando posta diante da única árvore que lhe era proibido tomar do fruto? Ela não somente toma o fruto com suas mãos e o come, bem como apresenta o fruto ao seu marido, que pecando contra Deus, caíram os dois em maldição. Irmãos, e é espantoso quantos crentes ainda hoje dizem o seguinte: eu só faço algo se o meu coração mandar. Eu só tomo uma decisão se o meu coração pedir. Eu só faço alguma coisa se o meu coração me impulsionar. Veja, de tantas vozes que ressoam no mundo, a voz do coração é a menos aconselhada que você escute. Ele é enganoso. A voz do coração é enganosa. É a voz do coração de Herodes que lança João na prisão. Veja, e não somente o coração é enganoso. As conclusões que Herodes tem de João são as piores possíveis. Nenhuma delas são embasadas na verdade. Todas elas tendem a levar à injúria, à infâmia, literalmente a infâmia daquele que era pregador e anunciante e publicante de toda a verdade de Deus. Mas veja, Jeremias não somente define a voz do coração como uma voz enganosa. Jeremias também define que a voz do coração é o quê? É uma voz perversa. Ele diz: enganoso é o coração e perverso. Jeremias capítulo 17, verso 9. Ele não somente é enganoso, mas o nosso coração, inclusive o seu que é cristão, é perverso. Interessante que muitas mães dizem assim: coração de mãe não se engana. Se engana, se engana. Coração de mãe não se engana, se engana. Pode ter certeza, é enganoso. Coração de mãe não falha. Pense numa coisa que falha. Coração de mãe é como um relógio quebrado. De 60 possibilidades de acerto, só dá uma certa. Nosso coração é enganoso, irmãos. Agora veja, Herodes está aniversariando. Há uma festa no palácio.
A filha de Herodias se exibe. O homem fica encantado pela formosura, beleza, gesticulação da moça. Ele faz uma promessa como juramento: o que me pedires certamente te darei. A menina agora é convencida pela mãe e diz: olha, pede a cabeça de João num prato. Impulsionada pelo coração que pratica uma perversidade. Não sei se eu já falei isso aqui. Ano passado, ou foi ano passado ou foi ano retrasado, eu estava aqui nessa rua, em um velório. Eu vinha passando e alguém me chama e eu vou então ver a pessoa lá que está morta, o ex-vereador aqui de Salgado de São Félix. E a também vereadora que estava presente, me vendo, diz assim, pega na minha mão e diz assim: pastor, esse é meu pai, olha o estado dele aí. É uma pessoa excelente, é uma pessoa boa, maravilhosa, fantástica, ajudou toda a gente. Está vendo aquele rapaz ali? Aquele rapaz ali foi criado pelo meu pai. Ele só saiu de casa quando casou. Está vendo aquela moça ali? Meu pai amava ela, essa menina também amava meu pai. Meu filho, que vai se formar em medicina, foi criado, foi educado pelo meu pai. Meu pai fez de tudo por esse rapaz. Mas está vendo aí, meu pai agora morreu. Eu fico me perguntando, pastor, por que é que coisas tão boas acontecem, por que coisas tão ruins, tão más acontecem a pessoas tão boas? Não foi bem com essas palavras, mas o sentido geralmente era esse sentido que ela estava querendo dizer. Eu me lembro que alguns irmãos aqui estavam lá, o presbítero Rosendo estava lá também, a irmã Rizomar também estava por lá. E alguém me disse assim: pastor, o senhor deve dizer uma palavra para essa mulher. E eu vi que ela estava angustiada, estava vendo seu pai ali morto. E me veio no coração dizer para ela o seguinte: veja, só existe uma única pessoa boa em todo o mundo. Cristo disse: somente um que é bom. E foi uma tragédia o que aconteceu com ele. Ele foi cuspido, blasfemado, rasgaram suas vestes, ele foi açoitado, ele foi colocado numa cruz entre ladrões, uma lança perfurou o seu lado, ele foi morto perante os seus e foi contado como um criminoso entre criminosos. No mundo inteiro só tinha um bom, e com ele aconteceu uma coisa horrível, má, perversa. E ela me olhava e eu disse: não sei se a senhora está querendo me entender. Veja, se existiu apenas um bom que passou por uma morte tão horrenda, imagina o que pode acontecer comigo, com a senhora, com seu pai, visto que nós somos maus. O seu pai é mau, você é mau e eu sou mau também. Então tudo que acontece conosco é uma expressão da justiça e do juízo de Deus. Mas veja, o nosso coração é perverso. E a Escritura nos afirma, irmãos, que perversidade só pode ser praticada contra a bondade, visto somente um bom. Quando nós praticamos uma perversidade, contra quem praticamos? Contra quem praticamos? Veja, quando Davi possuiu Batseba e mandou matar Urias, contra quem Davi praticou uma perversidade? Quando Herodias disse assim: mande-me trazer a cabeça de João Batista num prato, contra quem ela praticou uma perversidade?
No Salmo 51, Davi diz contra quem ele fez uma perversidade. Ele diz assim: contra ti somente pequei e fiz o que? Mal, perverso perante os teus olhos. Quando praticamos uma perversidade, é contra Deus que praticamos. Perceba, quando fazemos uma maldade, não fazemos uma maldade de forma lateral, horizontal, contra alguém que está do nosso lado. Quando praticamos uma perversidade, é contra Deus que praticamos. Veja, o pecado de Herodes e de Herodias é um pecado contra Deus. E a prova de que eles pecaram contra Deus é que no verso 10 nós temos a notícia da morte de João. No verso 12 nós temos que Jesus foi informado. Mas no verso 13 desse texto está dizendo que Cristo retirou-se daquela cidade, visto a maldade e o pecado ali praticado. O nosso coração nos leva a praticar perversidades contra Deus, quando preferimos amar a voz do mundo, a voz do nosso coração, mas silenciar a voz do Senhor. E por que preferimos isso? Como disse, porque nós amamos sermos bajulados. Veja a bajulação que a filha de Herodias pronunciou perante Herodes. Veja a forma como ela se exibiu, como ela se mostrou. Veja a forma como Deus falou sobre Herodes. Contra quem Herodes se inou? Contra quem Herodes se levantou? Contra a menina que dançara bem? Ou contra Deus que apontara o seu pecado? Contra quem você se ira? Contra quem você se enraivece? Contra quem você esbraveja quando o seu pecado é denunciado? Certamente não é contra aquele que lhe bajula. E certamente você se rebela contra Deus. Certamente é contra Deus que você dirige a sua ira. Existe uma preferência no nosso coração, irmãos, de ouvirmos ou a voz do mundo ou a voz do nosso coração. E aí são os primeiros passos que damos para a ruína. São os primeiros passos que nos lançamos perante a morte. Ora, quem daqui não gosta de que alguém olhe para você e diga: moça, como você está bonita, nossa, hoje você já era linda, mas hoje você está esbanjando beleza. Quem não gosta que alguém olhe para você e diga: olha, eu conheço muita gente inteligente, mas como você, olha, sei não, mas não tem isso não. Eu nunca vi ninguém tão sábio, tão inteligente, tão capaz, tão bom falador, orador como você. Ninguém fala tão bem, ninguém esbraveja palavras como você. Você é demais. Quem não gosta de ouvir isso? Quem não gosta de receber um elogio? Nossa, sua roupa, que bela, essa roupa caiu demais. Olha, ela só dá certo com você. Se botar em Gisele não dá certo, mas em você é perfeita. Você é linda, é maravilhosa. Veja, quem não gosta aqui de receber um elogio? E esse cabelo tão sedoso, tão brilhoso? Quem não gosta de receber um elogio, irmãos? Ora, quem é que gosta de ter o seu pecado, a sua vida exposta? Quem é que gosta? Imediatamente já rogamos, clamamos pelo nosso próprio direito. Não fale de mim não. Se falar de mim vai parar na justiça. Não me aponte dessa forma não. Você não sabe com quem está mexendo não. E já bota o dedo em riste. Fale do mundo, mas não fale de mim. Fale de todos, mas não fale de mim. É assim que vivemos, é assim que tratamos as pessoas. É assim que nos expomos. É assim que somos. Nós preferimos e queremos a bajulação, mas odiamos quando Deus fala conosco. Odiamos às vezes quando Deus nos diz que erramos.
Odiamos quando ouvimos Deus dizer: você errou, você fez mal, você está em pecado, você não deveria ter feito desta forma, os seus passos lhe conduzem para a maldade, não percebes que está no erro. Veja, nós odiamos isso, irmãos, nós odiamos isso. Às vezes, quando lemos esse texto aqui, o nosso primeiro ato é condenar Herodes e em seguida condenarmos Herodias. Mas é justamente como Herodes e Herodias que nós nos comportamos na maioria de nossas decisões. Na maioria das nossas decisões, nós somos levados até esse mesmíssimo comportamento. Não queremos ser jamais repreendidos, mas queremos sempre sermos elogiados. Os nossos amigos, até às vezes, nós escolhemos pelos elogios que eles nos dão. Os nossos opositores, os nossos adversários, são aqueles a quem julgamos, que geralmente nos repreendem. É preferível por nós mesmos elegermos os nossos compátridas, aqueles que geralmente erguem a voz para nos trazer algum tipo de elogio. Ora, se João Batista morasse e congregasse entre nós, diariamente nós ouviríamos acusações pelos pecados que cometemos contra Deus. E talvez logo abriríamos contra ele uma palavra de julgamento, não querendo dele ao nosso lado. Afinal de contas, este é um irmão que quer ser extremamente puritano e santo, e a vida dele, portanto, é incompatível com a minha. Não dá para caminhar com ele, ele quer ser santo demais, ele quer ser o melhor de todos, ele aponta os nossos pecados. Pois bem, irmãos, se nós não suportamos andar ao lado de João Batista, o que dirá se nós poderemos andar ao lado de Cristo, o detentor de toda santidade e de toda pureza, aquele que é lúcido, branco, esbranquecido, mais branco como a mais branca neve, aquele que é detentor de toda a glória, e nele onde não habita nenhuma maldade, nenhum pecado, aquele que é incompatível com o erro e com o engano, aquele cujas sandálias nós não somos dignos nem de pegá-las e tocá-las com as mãos, aquele cujo falar ressoa literalmente a voz lúcida, clara, límpida, transparente de Deus. Se nós não suportamos a voz dos profetas que entre nós habitam, nós poderemos estar ao lado de Cristo. Então, irmãos, o texto de forma muito clara faz aqui uma objeção pelas nossas escolhas e nos mostra e nos evidenciam literalmente a escolha ou a voz de Deus perante nós. Será que nós continuaremos ainda a escolher sermos movidos pelo nosso coração, a sermos movidos pela voz do Senhor? Quantas cabeças nós ainda não vamos querer que sejam colocadas sobre a bandeja para que os nossos erros não possam mais ser apontados? Consequência disso, irmãos, João Batista acusa o erro de Herodes e de Herodias, e o verso 10 diz: e mandou Herodes aqui degolar João no cárcere. Verso 11: a palavra de Herodes é cumprida, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. Uma comprovação de um pecado praticado, de uma perversidade cometida. Herodes e Herodias praticaram a perversidade contra Deus. Denúncia que Mateus faz no texto. Chegaram os seus discípulos, os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Em seguida eles foram anunciar a Jesus.
Atitude de Cristo frente a tamanha perversidade. Verso 13: e Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. O que acontece quando pecamos contra Deus? O que acontece? Você já se perguntou o que acontece quando você literalmente aflige ao Senhor? Quando você ataca ao Senhor? Por exemplo, se você pegar o livro de Romanos, Paulo vai apelar de que, para os crentes, dizendo que quando nós pecamos contra Cristo, nós novamente o expomos a vitupério. A palavra vitupério é vergonha. Nós o expomos novamente à vergonha, ao sofrimento, à dor, à angústia. Nós novamente o colocamos apregoado numa cruz. Observe que Paulo dá uma instrução aos irmãos acerca do que ocorre quando nós continuadamente pecamos contra Cristo. A primeira epístola aos Tessalonicenses, ele diz assim, capítulo 5, verso de número 15: vede que ninguém dê a outros mal por mal, ou seja, não faça a prática da maldade, o pagamento pelo mal que lhe fizeram. Ele diz assim: mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Ou seja, entre os homens, faça o que é bem. Aí ele diz: regozijai-vos sempre, ou seja, seja sempre isso feito com alegria, não cesse de orar. Verso 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agora ele começa: não extingais o Espírito. A palavra que extingais o Espírito é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: não retire o Espírito de vós, não faça com que ele se aparte de vós. É justamente isso. Não faça com que o Espírito se aparte de você. A palavra é: como é que o Espírito poderia se apartar do homem? No verso 20 ele diz: não despreze as profecias. Não desprezeis as profecias, ou seja, não despreze a palavra. O meio pelo qual nós devemos ser guiados é por meio da palavra, e não através do coração, que nos leva ao engano e à perversidade. A palavra faz com que nós examinemos de tudo e possamos reter o que é bem. E isso nós devemos se abster de quê? Abstende-vos de toda aparência do mal, toda aparência do pecado. E quando isso ocorre, o Deus de paz nos santifica em todo o nosso espírito, alma e corpo, ou seja, nos santifica integralmente, nos conservando irrepreensíveis até o dia da volta maravilhosa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, meus amados irmãos, se existe uma coisa que nós devemos rejeitar, é os caminhos abertos perante nós pelo impulso do nosso coração. O nosso coração não nos levará a um caminho bom. Certamente quem nos leva a um caminho bom é Cristo, e Ele faz isso por meio da sua palavra. Ele nos diz para nós que Ele é o caminho. E quando pecamos contra Deus, nós não somente pecamos, mas praticamos perante Ele o que é perverso. E ao fazermos isso, nós estamos nos apartando dEle. Nós estamos violando a sua santidade. Nós estamos quebrando os seus mandamentos. Nós estamos nos colocando à distância do Senhor. E a imagem perfeita que mostra aqui no final do capítulo 14
É como se, pecando contra Deus, nós estivéssemos erguendo um muro para que nós não possamos mais contemplar o sol da justiça. Estamos erguendo um muro tão alto, com a nossa maldade, com o nosso pecado, com a nossa perversidade, para que o muro não nos deixe mais ver o sol, para que os nossos olhos não contemplem mais a Deus. Essa é a imagem que mostra quando nós preferimos o coração ao invés da voz do Senhor. O Senhor aplique essa verdade em nossas vidas, irmãos, agora e sempre. Amém.